Fique tranquilo, fique tranquila, porque você não pecou contra o Espírito Santo. Se você frequenta ou já frequentou alguma igreja, você já deve ter ouvido algum tipo de fala em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que é imperdoável. E provavelmente você já deve ter ficado preocupado ao longo da sua caminhada de ter cometido esse pecado e de estar perdido para sempre. Se essa foi uma preocupação que passou pela sua cabeça, você deve ficar tranquilo, deve ficar tranquila, porque, na verdade, isso também é fruto de um certo terrorismo que existe em muitas igrejas. E esse é um terrorismo fruto da má interpretação do que o texto bíblico quer nos ensinar. Quer conversar um pouco mais sobre isso e procurar entender o que é a tal blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, fica comigo até o final, que é sobre isso o episódio de hoje. Eu aproveito para fazer um convite para você. Você sabia que agora o nosso conteúdo também se encontra lá no Spotify? Você pode ouvir conteúdos do Café com Teologia enquanto faz a sua caminhada, enquanto faz o seu exercício, enquanto você está no trânsito. Você pode continuar acompanhando o nosso conteúdo ouvindo o nosso podcast no Spotify. O link para você nos acompanhar lá também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me siga por lá também. O que é a tal blasfêmia contra o Espírito Santo? Você que já frequentou ou frequenta alguma igreja evangélica já deve ter ouvido alguma pregação fazendo um certo terrorismo com relação a isso. E eu já ouvi, já recebi muitas pessoas que estavam convictas e preocupadíssimas de que tinham cometido esse pecado, de que tinham blasfemado contra o Espírito Santo e consideravam-se perdidas para todo sempre, sem a menor possibilidade de salvação. É importante a gente tentar entender melhor o que os termos e o que os textos bíblicos que falam sobre isso querem nos ensinar. E não analisar como muitos fazem, e por isso a preocupação que se estabelece, analisar textos isoladamente, como se uma passagem não estivesse relacionado a todo um contexto que nos é apresentado. Primeiro ponto é tentar entender o que é blasfêmia. Blasfêmia é um insulto à divindade. É como se fosse um pecado e um erro religioso, ligado ao religioso propriamente dito, né? A blasfêmia é um insulto à divindade, à religião ou aquilo que é considerado sagrado. A blasfêmia é uma injúria proferida contra Deus. No caso do texto bíblico, essa passagem aparece uma única vez em cada um dos evangelhos sinóticos. Ela está em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Ela está em Marcos, capítulo 3, versículo 28 a 30. E ela também se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 10. Lucas é o único dos textos que não aparece na mesma sequência de acontecimentos de Mateus e de Marcos. Isso se deve, e é sempre uma das perguntas hermenêuticas que nós devemos fazer. Quem é que está propondo o texto, né? Quem é Lucas? Lucas é um gentio, Lucas é um grego que não escreve voltado para as religiosidades e costumes judaicos, como faz Mateus, por exemplo. Então, isso explica o fato de que no texto de Lucas
essa passagem ela não está conectada com o contexto que nos é apresentado nos evangelhos de Mateus, principalmente, e também de Marcos. No evangelho de Mateus, nós encontramos a seguinte fala. Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32 diz: Por isso eu vos digo, qualquer pecado ou blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar algo contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora e nem no futuro. Bom, esses versículos, eles não acrescentam tanta coisa assim na nossa interpretação. Eles apenas deixam claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas para você entender do que é que se trata a passagem, você deve ler todo o contexto que se encontra em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22 até o versículo 37. Lendo toda essa passagem, você terá uma compreensão mais aprofundada do que é o tal pecado imperdoável que apenas os 2 versículos falam. Um ponto importante é que você deve saber que esse tipo de pecado, essa blasfêmia, só aparece uma única vez em todo o Novo Testamento, que é justamente nessas passagens que se repetem nos textos sinóticos. Essa passagem, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, não faz parte da doutrina da igreja primitiva. Ela não é repetida em nenhum texto apostólico, ela não se encontra em nenhuma epístola do Novo Testamento, não se encontra em Atos dos Apóstolos, não se encontra nos textos joaninos, ou seja, não era um ponto tão fundamental assim por parte da comunidade primitiva. A grande parte das igrejas daquela época nem lidam com esse conhecimento. Só aparece esporadicamente nas passagens que eu acabei de listar aqui com vocês. No texto de Mateus, que é a passagem mais completa em que tal determinação aparece, nós precisamos seguir a sequência de acontecimentos que a passagem nos mostra. Primeiro ponto, tem um homem que, segundo o texto, ele sofre de uma possessão demoníaca e naquela época, por se desconhecer a maior parte das causas de enfermidade, se atribui com frequência a ações demoníacas. O homem que é levado até Jesus, ele era cego e ele era mudo também. E se atribui essa sua condição a uma ação demoníaca. E quando Jesus chega até ele, ele o liberta e ele tem a sua saúde restaurada a partir daquele momento. E isso provoca 2 tipos de reações bem diferentes. A primeira reação é da multidão que acompanha e que testemunha aquilo que acaba de acontecer. A reação da multidão é de surpresa, é de ficar impressionada, é de ficar maravilhada com a ação do Espírito através de Jesus, que liberta aquele homem e restaura a sua condição de saúde. O segundo tipo de reação é a reação gerada nos fariseus, que ficam indignados com o que acaba de acontecer e não reconhecem de modo algum que o que há é uma ação do Espírito Santo. E eles acusam Jesus de agir por intermédio de Beelzebu, uma divindade pagã considerada demoníaca, e o que na prática eles estão fazendo é dizer que Jesus está operando por causa de uma ação demoníaca e de uma entidade demoníaca ainda mais poderosa do que aquela que teria causado a cegueira e a mudez no homem que foi liberto. Diante dessa acusação,
Jesus rebate essas críticas dizendo que isso não faz o menor sentido, porque se Satanás expulsa o próprio Satanás, né, se um demônio maior naquela cultura religiosa expulsa outro demônio, isso significa que o reino demoníaco está dividido e que ele próprio vai conduzir à destruição do seu próprio reino. E Jesus está alertando que essas forças da maldade não atuam de maneira separada, não atuam de maneira dividida. Eles são unânimes, digamos assim, para atacar aquilo que Deus criou. E Jesus também deixa claro que o que está acontecendo naquele momento é uma ação do Espírito Santo de Deus. E se é uma ação do Espírito Santo, isso fica claro com a chegada do reino de Deus entre aquelas pessoas. Reino de Deus esse que tem outros elementos, que tem outras características. Ele não só cura, ele não só liberta, como ele proclama as boas novas aos pobres, como ele promove igualdade, alegria, libertação e assim por diante. Bom, então aqui nós temos um quadro bastante interessante. Na prática, o que Jesus está dizendo é que blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao mal uma ação do Espírito que sabidamente é uma ação do Espírito. Ou seja, esses fariseus não tinham uma dúvida legítima, não tinham uma dúvida sincera. Eles sabem, eles percebem, eles têm conhecimento suficiente para saber que o reino de Deus está chegando através do ministério de Jesus. E aquilo que eles acabaram de testemunhar era uma ação do Espírito através de Jesus. Mas eles conscientemente atribuem aquela ação a uma obra demoníaca. E essa é a blasfêmia que Jesus está condenando. Por que que se uma pessoa blasfema contra Jesus, essa pessoa pode ser perdoada e contra o Espírito não pode? Porque é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que gera o arrependimento no ser humano e que o conduz a perceber que ele errou, que ele fez algo que não deveria fazer, e isso gera arrependimento e, consequentemente, o perdão. Quando esse ser humano peca contra o Espírito Santo, ele fecha a porta para o arrependimento. E ele faz isso não de modo desavisado. Ele faz isso não de modo inocente. Ele faz isso com consciência. É o que Jesus está dizendo dos fariseus. Eles sabiam que era uma atuação do Espírito, mas atribuem a uma força demoníaca. Quando uma pessoa tem essa postura consciente de atribuir ao mal uma ação do Espírito, ela se opõe de maneira radical a uma postura de fé. Ela se fecha diante da graça divina. Ela se fecha diante da ação do Espírito Santo e ela se coloca para fora da ação do Espírito Santo, se é que a gente pode ilustrar dessa maneira. O Espírito age, o Espírito atua, mas essa pessoa decide conscientemente estar do lado de fora dessa ação do Espírito ao fechar a porta e ao resistir a essa graça que o Espírito pode produzir e pode promover, né? Essa é uma postura que denota uma falta de fé consciente, uma não aceitação da presença do Espírito Santo. É uma oposição violenta à ação libertadora do Espírito Santo, e era isso que os fariseus estavam fazendo naquele momento. A ação do Espírito liberta um homem oprimido, um homem com a sua saúde fragilizada, debilitada, excluído da vida social e religiosa naquele cenário.
E quando o Espírito atua através de Jesus, aquele homem é liberto. E o que esses fariseus querem fazer é se opor à ação libertadora do Espírito Santo. Você está conseguindo compreender o que é que está em questão nesse momento? Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e também de se inscrever aqui no canal para você acompanhar outros conteúdos que nós produzimos por aqui. Agora, voltando àquelas perguntas hermenêuticas que nós sempre temos que fazer, nós não devemos perguntar apenas quem é que está propondo a passagem. Nesse caso, quem está propondo a passagem é Mateus, que certamente ele recebe da tradição de Marcos, mas tem detalhes a mais nessa história, porque Mateus é uma comunidade de judeus que se convertem à mensagem de Jesus. Por isso, os personagens, os elementos, as tradições e os mandamentos judaicos fazem muito mais sentido para Mateus do que para Marcos, do que para Lucas, por exemplo. Então, alguns detalhes são acrescentados a essa história. Mas nós devemos também fazer uma pergunta para quem que o texto está sendo escrito, que no caso é para a comunidade judaica para a qual Mateus escreve, e quais são os personagens envolvidos nessa história. Você deve se perguntar, para quem, segundo o relato de Mateus, né? E serve também para Marcos e de Lucas, mas principalmente de Mateus, para quem que Jesus está falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? É para todo mundo? É uma doutrina que se estabelece? Jesus está dizendo que todo mundo que ali está corre o risco de blasfemar contra o Espírito Santo? Não, e isso não pode passar despercebido, porque eu disse aqui na interpretação dessa passagem que a cura, que a libertação de Jesus produziu duas reações diferentes. Produziu reações diferentes em dois tipos de público diferentes. O primeiro público, que são os leigos, são as pessoas que têm dúvida, são as pessoas que não entendem com clareza, que é a multidão. A multidão blasfema contra o Espírito Santo? Não, absolutamente não. A multidão fica maravilhada. Mateus também diz, né, uma frase atribuída a Jesus: te dou graças porque ocultaste estas coisas, ou seja, a manifestação do reino de Deus, dos grandes, dos poderosos, e as revelaste aos pequeninos. Essas multidões também fazem parte dos chamados pequeninos, as pessoas excluídas pela religião, as pessoas que não tinham parte na religiosidade de Jerusalém, na religiosidade dos judeus daquele momento, eram pessoas que viviam à margem, e essas pessoas não blasfemam. Elas são maravilhadas de perceber que o reino está chegando e está chegando para elas também, ou para elas prioritariamente, que o reino se manifesta em favor de pessoas como elas, como aquele homem que era cego, que era mudo, que ninguém sabia o nome e foi liberto pela ação poderosa do Espírito através de Jesus. Elas ficam maravilhadas. Agora, o outro público são os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus são autoridades religiosas, são autoridades eclesiásticas, são homens que usam a religião para sua própria promoção, são homens que usam a lei, a religiosidade, a pregação religiosa para o seu próprio benefício. E eles não querem que o reino de Deus, que é democrático e inclusivo, seja proclamado para todas as pessoas, porque eles querem continuar como os detentores do reino de Deus, conforme aquela passagem em que Jesus diz: ai de vós, fariseus e hipócritas, porque vocês estão na porta do reino e vocês nem entram e ainda fazem de tudo para impedir que outras pessoas tenham acesso ao reino de Deus.
Essa é a postura que está sendo condenada por Jesus. Pessoas que sabiam que era a ação libertadora do Espírito, mas atribuem a uma ação demoníaca porque não querem que o reino seja proclamado a todo mundo. Não querem que os pobres, que os pequeninos, que os excluídos pela religiosidade sejam inseridos como protagonistas do reino de Deus proclamado e inaugurado por Jesus. Não querem admitir que Jesus faz por meio do Espírito, porque isso depõe contra eles, contra a sua arrogância, contra o seu exclusivismo, contra o seu fechamento para a fé e a manutenção de um status que é muito favorável a esses homens, ou seja, eles se fecham à ação libertadora do Espírito. As pessoas que pregam e tentam colocar no público o medo da blasfêmia contra o Espírito Santo devem pensar muito mais no risco que elas correm do que no risco que o público comum corre. Porque é para os pobres e os pequeninos que o reino se manifesta. Mas todo religioso que tenta fechar a ação da graça divina para o público, que queira patentear a ação do Espírito Santo, que não quer abrir mão do seu poder e da sua estrutura religiosa, esse corre muito mais risco de se fechar para a fé, de se fechar para a ação do Espírito, do que as outras pessoas. E assim fizeram os fariseus. Se fecharam para a ação do Espírito Santo porque não queriam abrir mão dos seus privilégios, dos seus lugares destacados, da sua honra recebida, dos seus altos salários e da sua posição de superioridade. E eles sabem que admitir que a ação do Espírito em Jesus tinha que fazer eles se converter dos seus maus caminhos, praticar o bem, a justiça, a misericórdia, compartilhar o que tinham com todo mundo, entender que diante de Deus todos e todas são iguais, e isso eles não queriam. Então, fique tranquilo, porque se você tem a preocupação de ter ou não blasfemado, já é uma prova de que você não fez isso, porque quem faz se torna insensível à graça, se fecha para a ação do Espírito, se fecha para ser transformado pela graça de Jesus que nos leva ao encontro do outro. E o alerta que Jesus faz, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, é com relação aos fariseus. Eles é que tinham assumido essa postura de blasfêmia. A multidão estava maravilhada de ver a graça de Deus se manifestando. Que sejamos pessoas abertas para a graça de Deus, que como graça não é só para mim, não é só para você, não é só para um grupo de santos privilegiados, é para todo mundo, independente de qualquer coisa. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se aqui no canal, deixe sua curtida e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque será de utilidade para muita gente. Até o próximo Café com Teologia, te vejo por aqui.